Olá, eu sou a aluna Caroline Graff, eu sou acadêmica de odontologia da Universidade do Estado do Amazonas, sou integrante do projeto Trauma Zero e também da Liga Acadêmica de Trauma Dental. Hoje eu vim conversar com vocês sobre um tema muito importante, que é a avulsão dental, a importância do atendimento inicial na prevenção de complicações. Fui orientada pela professora doutora Simara Barroso. Bom, e o que seria a avulsão dental? Ela se trata de um deslocamento completo do dente para fora do alvéolo. Normalmente, é causado por um trauma, que nós iremos abordar um pouco mais à frente. Quanto à epidemiologia, a avulsão dental ela se constitui com uma baixa frequência, porque não é todo o traumatismo dental que irá levar a uma avulsão. Ela vai acometer tanto a dentição descida quanto a permanente. E, por consequência, ela pode acometer tanto os adultos quanto as crianças. Então, ela pode acontecer tanto na fase dos dentes de leite quanto as fases do dente adulto já. E os dentes mais acometidos são os incisivos centrais superiores, que são os mais avulsionados, além dos dentinhos da frente. Quanto à etiologia, ela pode acontecer por conta de esportes, lutas, acidentes automobilísticos, que seriam os acidentes de carro, de moto, quanto também a agressões físicas. Pode ocorrer por meio de quedas contra objetos duros, como as bordas de piscina, camas, redes aqui comumente da região amazônica, balanços, skates, patins, bicicletas. E, então, por conta disso, é importante ressaltar a importância do uso de protetores bucais para essas crianças e também na prática de exercícios físicos, tanto para as crianças quanto para os adultos. É muito importante, durante essas atividades físicas, utilizar os EPIs, que são os equipamentos de proteção, como capacete, a cotoveleira, entre outros, por conta que vai prevenir também, além da prevenção de um traumatismo dental, também pode prevenir alguma outra fratura em outra parte do corpo. É importante para falar a respeito dos protocolos e procedimentos que nós iremos ter, é importante ressaltar que nós não devemos reimplantar os dentes descidos. Como eu falei anteriormente, pode acontecer a avulsão dental tanto nas crianças quanto nos adultos, e é muito importante que aquele dentinho de leite ele não seja reimplantado. Então, a partir de agora, nós iremos tratar dos dentes permanentes. Certo, o meu dente avulsionou. E agora? Quais os meios de armazenamento que são os mais indicados para a gente conseguir realizar algum procedimento e iniciar o tratamento? Os meios de armazenamento nós temos 6. Iremos começar com o alvéolo, que se trata do reimplante imediato. Nós iremos, no momento que ocorre o traumatismo dental, nessa região do alvéolo, que seria a parte do osso, da cavidade que saiu o dente, reimplantar esse elemento dentário. E, segundo a literatura, 73% dos casos de reimplante que aconteceram, eles, em até 5 minutos, eles tiveram um prognóstico favorável. Nós temos também a solução HBSS, que ela se trata de uma solução que ela vai ter um pH e a osmolaridade próxima do ideal para esse ligamento periodontal. Então, ele vai favorecer essas células ficarem viáveis por até 24 horas. É uma das melhores soluções para poder armazenar esse dente avulsionado, só que é um pouco mais difícil de encontrar e não é tão comumente divulgado aqui no Brasil. Outro meio de armazenamento que nós temos é o leite gelado, um pouco mais acessível, em que ele vai apresentar uma osmolaridade e pH compatível com a manutenção da vitalidade dessas células do ligamento periodontal. Ela pode prevenir a morte celular por até 6 horas e, como eu disse, ela é de fácil acesso. Temos também o soro fisiológico, 0,9%, em que ele é um meio eficaz também, porque vai favorecer essas células se tornarem viáveis, e ela previne contra a morte celular em até 60 minutos, ou seja, 1 hora.
Penúltimo, nós temos a saliva, que ela não é tão indicada por ser uns líquidos contaminados, dependendo da flora bucal, então ela pode ter uma contaminação, não vai favorecer tanto assim as células se manterem vivas e tem uma chance de até 30 minutos de sucesso de um bom prognóstico. E por último, nós temos os meios de armazenamento, a água comum, que dependendo da fonte, ela pode, e a sua acidez, ela pode ter uma acidez um pouco mais elevada, o que vai favorecer o processo de reabsorção quando for reimplantado esse dente. Então, ela não é uma alternativa, um meio tão indicado assim. E o tempo limite máximo para reimplante é de 20 minutos. Eu trouxe um ranking para facilitar a compreensão desses meios de armazenamento, em que, em primeiro lugar, nós temos o reimplante imediato, que seria o alvéolo. Em segundo, a substância HBSS, que não é tão encontrada aqui, nem divulgada, mas nós temos no Brasil. Temos o leite gelado, que tem um bom tempo para poder realizar esse reimplante. No meio, nós temos o soro fisiológico, a saliva em penúltimo lugar e a água comum em último. Nós entendemos que às vezes acontece um traumatismo e que nós não temos acesso ao leite gelado, então nós temos essas opções. Na dúvida, não tem onde colocar, pode pegar um copinho, cuspir a saliva e levar até o dentista para ser feito o reimplante imediatamente. Agora falando um pouco a respeito do quadro clínico relacionado à primeira consulta. Esse paciente teve o dente avulsionado e ele chegou no seu consultório com essa situação. O que nós devemos realizar? Nós iremos realizar a anamnese específica e detalhada, buscando sempre identificar quando, onde, como que aquele acidente ocorreu, quando foi, porque o tempo é um fator determinante, crucial nessas situações, quando, se foi hoje, se foi ontem, e onde isso aconteceu, para poder identificarmos futuramente, mais adiante será falado a respeito de vacinas, sobre atualizações vacinais. Então, essa pergunta a respeito de que horas foi, é importante especificar os minutos e também as horas, ou se passou dias e meses. Verificar também o meio de armazenamento do que trouxe esse elemento dentário avulsionado e também, após a radiografia, verificar a formação radicular desse elemento, que será abordado também explicado mais adiante. Falando um pouco a respeito da importância da radiografia e a sua relevância na conduta do tratamento, ela deve ser feita de forma inicial e de uma maneira rápida, pois o tempo é um fator determinante para um bom prognóstico desse dente avulsionado. É importante que o paciente que chegou com esse dente avulsionado realizar a primeira radiografia rapidamente e, após ser realizado esse reimplante, realizar outra tomada radiográfica para verificar se está tudo certinho, observando sempre possíveis linhas de fraturas alveolares e possíveis deslocamentos dos dentes vizinhos. Quanto à conduta inicial, nós temos que nos basear em 3 cenários que nós iremos nos aprofundar mais adiante. O primeiro cenário é o reimplante realizado pelo paciente. O paciente já chegou com o dente reimplantado. O segundo cenário é que o dente ainda não foi reimplantado, mas o paciente chegou com o elemento dentário em um meio de armazenamento adequado. E o terceiro cenário seria um reimplante tardio. É importante que nesses cenários a gente associe a situação radicular, se a risogênese está completa ou incompleta. O que seria essa risogênese completa e incompleta? Como mostra na radiografia, a completa, ela vai ter a sua formação radicular completa, então ela vai estar totalmente formada, e na risogênese incompleta, como mostra a radiografia, ela está com um elemento que ainda não teve essa formação completamente, então ela ainda está nesse processo. E aí nós iremos, então, nos aprofundar a respeito desses protocolos, dependendo da situação com essa associação das raízes.
da situação radicular. Começando então com os protocolos clínicos da risogênese incompleta. Numa situação que o paciente ele chegou com o reimplante realizado já pelo paciente no local que ocorreu o traumatismo dentário, nós iremos iniciar uma antisepsia local com spray de água, soro fisiológico e clorexidina 2%. Nós iremos, como eu falei, checar essa posição do dente com uma radiografia, sempre importante realizar essa radiografia para nós verificarmos como está a situação e realizar, nesse momento, a contenção flexível que vai ficar durante 15 dias. É muito importante isso para ele se manter no lugar e ter um prognóstico mais favorável. E receitar antibiótico e anti-inflamatório se necessário. Como eu falei, é importante não remover o dente e manter essa contenção flexível durante os 15 dias. Umas orientações importantes que devem ser feitas é sobre a questão da atualização vacinal por meio de vacina antitetânica, por isso eu falei da importância da anamnese, que o local, quando e onde seria importante por conta dessa atualização vacinal, em que poderia ser necessário e muitas vezes indicado a vacina antitetânica. Utilizar manter uma boa higiene bucal, utilizando escovas ultramacias, como essa da imagem, e mantendo sempre essa higiene bucal. Realizar também os bochechos diários durante 7 dias com clorexidina 0,12% e também dar preferência por ingestões de alimentos líquidos nos primeiros 3 dias e nos dias seguintes alimentos pastosos até o 15º dia, evitando sempre alimentos duros para poder ter um bom prognóstico também. Na risogênese incompleta, nós também temos a situação dos elementos que não foram reimplantados, mas que chegou com um armazenamento adequado. Nós devemos realizar essa antisepsia local, como foi falado, com spray de água, soro fisiológico, clorexidina 2%. Nós iremos lavar a raiz e o forame apical com soro fisiológico e iremos remover o coágulo somente irrigando com soro fisiológico. Nós iremos receitar aminoxiciclina ou uma solução de doxiciclina com uma das diretrizes, como recomenda as diretrizes. Quanto o protocolo em si, nós iremos, para realizar esse reimplante, examinar as paredes do alvéolo em caso de fratura, reposicionando delicadamente, se tiver alguma coisa que precise ser reposicionada, com o instrumental delicadamente, e nós iremos reimplantar esse dente realizando uma suave pressão digital, mantendo ele em posição durante 2 a 4 minutos. Nós iremos, após o reimplante, fazer radiografia para o controle clínico e também aplicar a contenção flexível por 15 dias. As orientações que foi passada, como na outra situação, atualização vacinal, boa higiene bucal, utilizando escovas macias, realizando o bochecho com clorexidina 0,12% durante 7 dias, para evitar uma proliferação bacteriana e manter esse ambiente viável, e dando preferência à ingestão de alimentos líquidos e pastosos, evitando os alimentos duros. Agora, quanto aos protocolos clínicos da risogênese completa. Na risogênese completa, quando o reimplante ele foi realizado pelo paciente, nós iremos fazer a antisepsia local, com spray de água, soro fisiológico, clorexidina 0,2%, checar essa posição do dente com uma radiografia, realizar essa contenção flexível durante 15 dias, semelhante, como já foi citado anteriormente, e receitar antibióticos anti-inflamatórios se necessários. Aqui é muito importante que deve-se iniciar o tratamento odontológico em até 10 dias desse elemento dentário que foi avulsionado, e não fazer essa remoção dessa contenção flexível durante o tempo determinado.
Quando o elemento ele não foi reimplantado e ele está em um armazenamento adequado, nós iremos fazer a antisepsia local. Nós iremos lavar a raiz e o forame apical com o soro fisiológico, removendo o coágulo e irrigando com o soro fisiológico, e nós iremos receitar a minoxiciclina ou a solução de doxiciclina como orientação da IADT. Quanto ao procedimento clínico, nós iremos examinar as paredes do ovelo e, em caso de fratura, nós iremos reposicionar com o instrumento delicadamente, realizando esse reimplante com uma suave pressão e colocando em posição durante 2 a 4 minutos, e verificando essa posição do dente com uma radiografia, aplicando sempre uma contenção flexível durante 15 dias. E, por fim, no reimplante tardio, em que esse paciente ele demorou, não foi no tempo hábil para realizar esse implante, nós iremos reimplantar esse elemento dentário, uma pressão digital suave durante 2 a 3 minutos, radiografar e aplicar a contenção flexível de 4 a 6 semanas. Nas outras contenções foi durante 15 dias. Aqui, por ter sido um reimplante, se trata de um reimplante tardio, nós iremos mudar para de 4 a 6 semanas. Nós iremos deixar por mais tempo essa contenção flexível. E é necessária a prescrição de antibióticos e anti-inflamatórios, além daquelas orientações sobre as vacinas antitetânicas, uso de escovas macias, realizar bochecho com clorexidina, e também quanto à alimentação de alimentos, dando preferência por os alimentos macios. Vale ressaltar que o reimplante tardio, ele tem uma situação de ser comumente, ter um prognóstico desfavorável, e esse prognóstico desfavorável ele vai apresentar sintomas como dor, mobilidade excessiva ou ausência da dor em si, pode apresentar som, percussão e também pode apresentar uma radiografia alterada, provocada por uma reabsorção. Então, é importante que seja realizado o reimplante tardio, por mais que seja tardio, mas que deve ser realizado o acompanhamento de todas as situações de reimplante, mas principalmente do reimplante tardio. A importância desse reimplante é porque você pode manter esse elemento dentário e também pode preservar esse osso para um futuro implante futuro. Espero que tenha esclarecido o nosso conteúdo sobre a avulsão dental, sobre ter falado um pouco a respeito da avulsão dental, pincelado um pouco, e convido vocês a nos seguirem no Instagram, dar uma passada no nosso Instagram, porque nós temos alguns conteúdos interessantes, mostramos também a rotina da clínica, do projeto, da liga, e eu trouxe um dos nossos conteúdos que é sobre a avulsão dental. Nós fazemos também alguns folhetos sobre alguns conteúdos da odontologia. Esse você pode compartilhar com familiares, com amigos, repostar, e tem outros também. Convido vocês a conhecer o nosso Instagram e ver um pouco mais do nosso conteúdo. Essas são as referências e ADT, o traumatismo dentoalveolar, o passo a passo. Obrigada e desejo vocês uma boa prova.